Oi, eu sou a Cláudia Aloy e neste vídeo hoje eu vou ensinar uma peça bem simples. É uma clutch com ponto baixo alongado, tá? Espero que vocês gostem. Essa clutch eu faço ela, eu coloco 17 correntinhas, na verdade são 16 e uma de virada, mas aí depende muito do tamanho da espessura do fio de vocês, depende do tamanho da agulha. Esse é um tamanho que eu tô colocando aqui, mas aí vocês coloquem de acordo com o que quiserem, tá? Então, essa primeira correntinha eu costumo contar. Então, tenho uma, duas, três, quatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e mais uma que eu vou subir, que é a minha de virada. Procurem fazer essa correntinha não muito apertada, para o trabalho não ficar repuxado, tá? Então, aqui tá a correntinha. Normalmente, nós faríamos assim: pula esse primeiro ponto, que é o ponto de virada, e introduziríamos a agulha aqui no meio da correntinha. Só que ela fica com um buraco, então o que eu faço? Eu dou uma torcida nessa corrente, seguro aqui, e pego nessas alcinhas de cima. E vou fazendo ponto baixo em cada uma dessas correntes, até a outra extremidade, que é a voltinha, onde nós vamos colocar 3 pontos juntos, para poder ficar o redondinho da volta, tá? E assim, o fio de malha, ele pode ter algumas irregularidades. Esse que eu tô usando, ele tá perfeito, tá? Ele tá perfeito, ele tá até com pouquinha coisa de elastano. Tá um fio super macio. Então, eu não vou ter problema nenhum. Mas eu vou gravar outros vídeos onde eu mostro o que fazer quando o fio fica largo ou fino demais. Eu acho que esse daqui não vai acontecer isso, porque ele tá perfeito do começo ao fim, tá? Então, eu vou fazendo um ponto baixo em cá, até chegar lá na última correntinha. Aí eu já mostro pra vocês como é que nós vamos fazer essa volta. Estamos chegando. Eu uso esse último ponto, tá? Que é a primeira correntinha, eu uso. Então, dentro desse último ponto, eu coloco 3 pontos baixos no mesmo buraquinho. Então, e já vou arrumando para ficar um redondinho bem bacana. 2 e 3. Tá vendo que ficou esse buraquinho aqui? Com esse fiozinho, dá uma puxadinha, ele fecha, fecha, e já vai colocando esse ponto pra cá, pra ir escondendo e ir arrematando no trabalho. Aí não vai ter perigo do fio soltar ou de abrir lá o cantinho novamente. E faça novamente um ponto baixo a volta toda. Ó, eu já vou mostrar pra vocês o porquê que eu torço a correntinha. Vou mostrar o efeito que dá na base da peça. Olha, tá vendo aqui? Fica uma base perfeita, ele fica com esse desenho. Se fosse fazer da outra maneira, ficaria um buraco, fica feio. Tá, então vamos lá. Continuando aqui, vamos fazendo um ponto baixo, até chegar na outra extremidade, que também terá que ter os 3 pontinhos de virada, tá? Gente, eu tenho uma página no Instagram, eu vou deixar o link depois aqui, me sigam lá, que sempre tem novidades. Eu tenho a loja também, onde vende fio de malha, vendo acessórios, tá?
Ó lá, gente, chegamos aqui. Então, nessa voltinha tem que ter 3 pontos também, mas eu já tenho um aqui e um aqui. E o fechamento, como é o fechamento invisível, já vai formar o terceiro, então eu não preciso fazer mais um aqui, senão ele vai ficar com 4 pontos. Então, eu estico esse fio, venho nessa correntinha de cá, não é nesse ponto aqui, tá? É nesta correntinha aqui, coloco a agulha de trás para frente, laço este ponto lá para trás. Como eu já vou fazer a subida da clutch, se fosse uma bolsa, nós iríamos fazer mais uma carreira com aumento. Aqui não. Aqui eu já vou subir. E para fazer aquele acabamento bacana da subida, que ela fica com um desenho, eu vou pegar todos os pontos agora nessa alcinha de trás, inclusive este daqui. Então, eu pego, aqui eu tenho 2 alcinhas, eu pego em uma só, laço o fio, dou uma esticadinha, puxo aqui pra frente, tá? Essa carreira todinha não tem mais aumento, tá? Não tem mais aumento e eu vou fazer a carreira todinha, a volta toda, com ponto baixo, pegando aqui na alcinha de trás. Eu tenho 2 aqui, eu pego nesta aqui de trás, ok? Então, vamos fazer a volta toda, porque na próxima carreira já começam os ponto fantasia, o ponto baixo alongado ou cestaria. Cestaria não é, porque a cestaria tem uma pequena diferença, tá? Então, eu chamo esse ponto de ponto baixo alongado. Então, eu vou fazendo a minha volta toda, sempre ajeitando, porque aqui a subida já vai ajeitando a peça, porque se você não ajeitar, quando chegar lá em cima, ela vai ficar torta, vai ser muito difícil de arrumar, tá? Vai ser muito difícil de estar arrumando. Então, vamos lá. A volta toda, tá? Aí, quando chegar lá na outra ponta, nós vamos começar, aí tem uns pulos do gato. Chegamos aqui no final. Gente, aqui tem um ponto para ser feito, tá? Aqui é o ponto da subida e aqui eu preciso fazer esse ponto, porque senão ele fecha a carreira, ele acaba diminuindo. Eu faço este ponto aqui, venho nessa carreira aqui, de trás para frente, puxo meu ponto, agora é normal, tá? Coloco neste meio, puxo e faço dou uma laçada, faço o meu primeiro ponto baixo. Agora, nós já vamos começar, olha, ela já tá aqui formando a clutch. Essa minha clutch vai ficar um pouco pequenininha. Eu acho que tá no tamanho, você pode até fazer um pouco maior, tá? Geralmente a clutch tem de 25 a 28, aí depende de gosto. Aqui eu já fiz meu primeiro ponto baixo. O segundo é o alongado, então eu venho aqui nesse próximo, aqui no próximo, e coloco lá embaixo, no pezinho dele. Eu introduzo a agulha, subo e faço meu primeiro ponto alongado. Ajeita ele aqui, senão ele fica torto, ajeita com o dedo, tá? E o próximo é ponto baixo, normal, pegando em cima. Pulo este daqui, porque faz parte desse outro. E venho no próximo, pego lá embaixo e faço mais um ponto baixo, ele fica alongado, dá pra perceber? Aqui, ó, e já ajeito ele, ó, então ficou ponto alongado, o ponto normal, ponto alongado. Na próxima, ponto normal, normal. Cuidado para não fazer o alongado neste daqui, porque você aumenta ponto. Então, faz de conta que você pula, que fosse um ponto pulado, mas na verdade não é, porque esse ponto faz parte
deste aqui, tá? Então, deixo esse de lado, venho aqui nesse próximo e pego no pezinho dele. Faço mais um ponto. Olha, e vai arrumando, pra ele não ficar tortinho. Sempre procurando deixar da mesma altura, tá? A mesma altura. Ponto baixo alongado. Ponto baixo. Vendo? Pulo esse aqui, venho aqui no próximo. Ponto baixo alongado. Na próxima carreira, eles vão desencontrar. Aonde é ponto baixo vai ficar alongado, e onde é alongado vai ficar baixo. E a única coisa é prestar atenção nessa primeira carreira, para vocês não pegarem ponto errado, senão vai aumentar. Vai aumentar e vai ficar, você vai estar aumentando, vai ficar toda torta, não vai dar certo, tá? Então, fiz um ponto alongado. No próximo buraquinho aqui, eu faço ponto baixo. Nesse próximo aqui, não é o alongado, é no outro. Alongado. Tá? E vou fazendo a volta toda até chegar, ó, cuidado, tá? Eu já ia pegar aqui, não é, é aqui. Principalmente nesta volta aqui, nas extremidades, tomem bastante cuidado para não aumentar. Ó, não é aqui, no próximo. E vou fazendo a volta toda. Aí, quando chegar no fechamento, é que nós vamos fazer a inversão dos pontos, tá? Sempre arrumando, que ele fica um ponto meio gordinho, então, não pode fazer ele muito apertado e nem muito largo demais. E vai sempre ajeitando a peça, tá? Chegamos aqui no final para fazer o fechamento. Repare que o último ponto aqui, ele foi alongado. Ele ainda não é o último. Aí eu faço um ponto baixo, tá? Ficou ponto baixo, subo, faço o fechamento aqui em cima, tá? E agora que tá a diferença, eu tenho ponto baixo, aqui eu tenho que fazer o alongado. Então, ao invés de colocar a agulha aqui no meio, eu coloco ela aqui embaixo, ó. Que eu já vou inverter essa carreira. Lembra que eu falei que é um ponto diferente, intercalado? Então, eu faço ponto aqui, subo e ponto alongado, tá? Agora, aqui, ponto baixo normal no intervalo. Agora, fica mais fácil a segunda carreira, que aqui tá o alongado, eu venho fazer o alongado onde é o baixo. Aqui, venho aqui no pezinho dele, subo, faço aqui. Aqui, ponto baixo. Aqui ele tá pequeno, eu alongo. E a carreira toda vai assim. Sempre ajeitando o ponto para ele ficar de uma maneira uniforme, tá? Ficar certinho. Olha. Aqui. Ao lado do ponto alongado, eu faço um ponto baixo. Aonde tá o ponto baixo, eu introduzo ele aqui. Faço ponto baixo alongado. Olha, ponto baixo. Ponto baixo alongado. A segunda carreira e as outras, as demais, são bem fáceis. Olha o que eu fiz aqui. Eu deixei essa correntinha muito frouxa. Não façam isso, tá, gente? Pro desmancha,
O trabalho do crochê, para ele ficar bonito, não adianta você querer correr para terminar logo. Vai parando, vai acertando os pontos. Aqui você deixa a agulha assim. Coloca a agulha lá embaixo, puxa. Esse continua, o que você alonga é só esse daqui, ó. Alongou, vem e fecha, tá? E já vai ajeitando. Não esqueçam de ajeitar a bolsa, tá? E o caminho todo é esse, a volta inteirinha. No próximo fechamento, nós vamos inverter. Tá vendo que aqui ele já tá ficando todo? Na próxima carreira, aonde é ponto baixo, vai ficar alongado. E aí, ele vai formando esses desenhos bonitos, tá? Então, continuando a volta toda. Chegamos aqui mais uma vez no final. Eu tenho um ponto baixo. O meu último aqui é o alongado, tá? Fechou alongado. Então, tem alongado perto de alongado. Isso significa que nós vamos fazer o fechamento aqui, colocando a agulha de trás para frente, puxando o fio. E agora, como tem alongado e alongado, no meio dele é o ponto baixo normal. Tá? Ponto baixo normal. O próximo é o alongado, que eu pego aqui no pezinho dele. Né? Ponto baixo. Ponto baixo alongado. Sempre, agora é só intercalar. Agora não tem mais segredo nenhum. Geralmente, a altura da clutch também depende. Vocês podem fazer com 20 centímetros. Desculpa. Geralmente eu faço com 15, 16 centímetros, tá? A altura dela. Mas aí também é de gosto. Vocês é que definem o tamanho que vai querer, tá? Então, ó, ponto baixo, alongado. Ponto baixo, ponto baixo, alongado. Alonga essa, eu vou fazer devagarzinho esse ponto baixo alongado, de uma maneira que vocês percebam bem. Aqui, ó, o ponto baixo, coloca e faz normal, O ponto baixo alongado, eu coloco aqui neste, puxo o fio, subo, segura essa ponta aqui para ele não entortar e fecho, tá? Aí ele fica direitinho, tá? E vou fazendo mais essa volta todinha, intercalando ponto baixo e ponto baixo alongado. Chegamos novamente no outro fechamento. Então, eu tenho um ponto alongado, o último ponto baixo. Vou fazer bem devagarzinho aqui, tá? Então, eu tenho ponto baixo perto de ponto baixo. Alongo, introduzo a agulha. Cuidado para não colocar a agulha nesse daqui que tá em pezinho, tá? É aqui em cima, coloco a agulha. Como tem ponto baixo, o que tá no meio vai ter que ser o ponto alongado. Então, em vez de colocar aqui, eu venho, coloco no pezinho dele, coloco a argolinha ali e com esse fio que tá no novelo,
trago ele pra frente, estico e fecho com uma correntinha, formei meu primeiro ponto, meu próximo ponto alongado. Ao lado, ponto baixo, ponto baixo, alongado. E agora, gente, é a carreira até a altura que vocês quiserem, tá? Tem muita gente que pergunta se eu forro as minhas bolsas e as minhas clutches. É legal forrar sim, valoriza mais, tá? Mas é chato, né? Eu não gosto. Eu não gosto de forrar, é um desafio, mas faz parte. Então, o que eu faço? Quando eu tenho várias peças, eu procuro deixar todas as peças prontas e tirar um dia só para fazer forro. Tipo linha de produção, sabe? Tem que fazer isso, porque se você fizer uma clutch, uma bolsa e parar para forrar, o trabalho não rende, a não ser que seja uma ou duas, aí tudo bem. Mas quando tem mais, ainda mais época de Dia das Mães, Dia dos Namorados, e enfim, que a gente tem mais encomendas, ou então as pessoas que deixam em lojas, espaço colaborativo. Então, eu aconselho, façam todas as peças e depois tira um dia só para fazer o forro e colocar zíper, botão, o acabamento. Porque o acabamento é o que demora mais, tá? E é o mais chato, né? Tem gente que gosta. Eu não gosto muito, mas a gente tem que fazer o que não gosta também, né? Enfim, tá? Então, vamos seguindo até a altura que vocês desejarem, tá? Então, aqui mais um ponto alongado. Essa voltinha aqui, esses cantinhos, e como esse ponto ele é meio gordinho, olha como é que ela fica, tá vendo? Então, se eu não parar e ajeitar, lá no final, não vai dar certo, tá? Então, para, ajeita, dá uma amassadinha nela aqui, porque os pontos são bem gordinhos. Aí, tá vendo? Não vai dar certo. E continua fazendo o trabalho normal. Aqui eu fiz um ponto normal. Então, vou lá no meu alongado. Olha como é que ela já tá ficando, gente. Aqui, vou medir pra vocês, tá? Ela está com 25 de largura e por enquanto com 14 de altura, tá? Então, pode até fazer mais umas 2 carreiras, mas tem ainda 2 carreiras que eu vou fazer o fechamento, fechamento não, o arremate dela, que são 2 carreiras com ponto baixíssimo. Então, aqui, ó, chegamos aqui, ponto baixo, introduzo a agulha de trás para frente, coloco aqui, e olha, o ponto aqui, tá vendo que tem 2 pontos baixos juntos? Nesse daqui, eu coloco ponto lá embaixo, agulha lá embaixo no pezinho dele, puxo, ponto, pegou 2, espera um pouquinho, de novo, introduz a agulha, coloque ele lá pra trás, aí, quero mostrar direitinho aqui, agulha de trás pra frente, faço ponto alongado, vou fazer ponto baixo, aqui, ponto baixo,
alongado. E vai a carreira toda, tá? Gente, eu vou parar por aqui nesse tamanho e vou ensinar vocês a fazerem o acabamento dele, tá? Então, aqui faz de conta que eu já terminei essa carreira, então eu vou fazer esse fechamento aqui, né? Coloco de trás pra frente. Eu quero explicar para vocês colocar um acabamento legal aqui. De trás pra frente, põe a agulha normal aqui no peixinho, puxa. E agora, o caminho todo, a volta toda, eu vou fazendo ponto baixíssimo, que é aquele que eu coloco dentro do buraquinho, puxa a laçada e fecho de uma vez só. Ó, ponto baixo. Esse é o ponto baixíssimo. Então, vou colocando aqui e puxando, tá? A volta inteirinha. E ele vai ficando esse acabamento. E eu faço mais uma carreira de ponto baixíssimo. Então, vou fazendo a volta toda dele aqui de ponto baixíssimo. Até chegar lá no final. Deixa eu dar uma corridinha aqui. Fazendo. Chegando já quase no finalzinho. Ela pega esse ponto, é bem bacana, né? Ele fica muito bonito. Ponto de vez em quando enrosca aqui. Olha, cheguei aqui no final, né? No finalzinho aqui. Faço. Essa última carreira, eu faço aqui. Aqui nessa última carreira, eu não vou fazer fechamento, tá, gente? Invisível. Eu faço mais uma carreira de ponto baixíssimo, pegando aqui nessa alcinha, olha. Tem aqui o Vzinho, eu pego na alcinha de trás e faço mais uma carreira de ponto baixíssimo, até chegar depois lá no final e eu já mostro como que faz o fechamento dela, olha. Então, nessa alcinha aqui de trás, eu faço o ponto baixíssimo. Aí, ele dá esse acabamento aqui. E ela dá uma fechadinha na bolsa, dá um efeito bem bacana, tá? Então, mais uma vez aqui, até chegar lá no final, eu já ensino como é que faz o fechamento aqui. Pronto, chegamos quase aqui no final, terminando aqui, ó, a carreira para fazer o arremate, né? Então, olha, ele tá aqui, nessa pontinha, eu faço mais um ponto aqui. Corto meu fio no tamanho e puxo. Para dar o arremate aqui igualzinho, eu introduzo a agulha nessa última correntinha, puxo lá para trás. E para formar o desenho aqui dela, para ficar o Vzinho, eu coloco, dá pra ver? Ele tá aqui, né? Tá aqui. Aí, pra formar esse outro Vzinho,
Introduzo a agulha, puxo ele lá para trás, pronto, já fiz meu acabamento. Agora, com a linha, a agulha de costurar, de tapeceiro, você vai colocando ele lá para trás, tá? Vai fazendo arremate. Bom, a clutch é legal, mesmo que você for forrar, tem um fechamento, né? Então, você pode utilizar esse botão de pressão ímã, que é costurável. Então, costura, vê direitinho, mede direitinho de um lado e do outro e costura. Se forrar, coloca também em cima do tecido, tá? Aí ele fecha. Tem um outro fecho que tem na loja, que eu vou mostrar pra vocês. Muita gente tem dúvida quando compra. Olha aqui como ela ficou bonitinha. Tem dúvida como é que usa. Que é esse fecho aqui de couro com imã, tá? Então, eu tenho ele no tamanho de 35 centímetros de comprimento. Como é que eu coloco ele? Ele não vem furado, tá? Eu não coloco ele com furo, porque é justamente para a pessoa ver a altura que ela quer. Então, você envolve a clutch nele aqui, tá? Fecha. Fecha para você ver a altura que você quer. O meu ainda deveria ter mais uma carreira, tá vendo que ela tá meio frouxinha, né? Poderia ter mais uma carreira. Aí, ele tá aqui. Então, o que que eu faço? Quando eu vejo a altura, eu pego a agulha de tapeceiro, ou a quem tem aquele agulhão, faço 2 furinhos aqui embaixo, pra ficar uma coisa bem sutil, e costuro aqui. E faço 2 furinhos aqui em cima. Tem gente que faz aqui no meio. Eu gosto de fazer aqui em cima. Eu faço, coloca, né? Vê a altura certinha. Faz os furinhos aqui. Esse corinho, não é couro, tá, gente? É material sintético. Depois eu vou explicar, até vou fazer uma live explicando a diferença do couro com o material sintético. A gente não pode nem falar que é couro sintético, tá? É material sintético. Aí eu faço dois furinhos, ou 4, e você costura em forma de cruz aqui. E o meu tá soltando um pouco, porque a clutch, ela não deveria ter um tamanho maior, ainda um pouquinho maior, tá? Aí ela gruda aqui. Então, na hora de você abrir, quando ela tá costurada, abriu aqui, abre a clutch normal, tá? Olha, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, pode me chamar no WhatsApp, pode mandar mensagem, deixa comentário aqui. Em breve teremos outras peças. Lembrando que este ponto, esta base, você consegue fazer bolsa também, tá? Olha, ela fica bem estruturadinha, bem durinha, tá? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um grande beijo!